Boa noite a todos. Vamos dar início aos trabalhos da nossa casa, pedindo a Deus, a Jesus, que nos abençoe e nos guarde sempre. Palestra hoje está Carlos Felipe, amigo nosso, com o tema Nova Era. Vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, em seguida fazer a nossa prece e passar a palavra para ele. Então vamos do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, lição 149, Propriedade. E o mancebo, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Está em Mateus, capítulo 19, versículo 22. E Emmanuel faz o seguinte comentário a respeito desse versículo. O instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos nas mais diversas regiões do planeta. Respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Com esta argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidosa. Apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma, com força de elevação. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo o que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus, que nos concedera de acordo com os seus méritos. Essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus. Então está aí lição 149 do livro Caminho, Verdade e Vida, que possamos refletir a respeito dessa lição. Então vamos fazer a nossa prece inicial e vamos passar a palavra para o Felipe. Então vamos orar. Querido Jesus, bondoso amigo, abençoa cada um de nós no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos lares, com nossos familiares. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, e assim seja. E assim, Senhor, passamos a palavra para o Felipe. Boa noite a todo mundo, sempre uma alegria estarmos na nossa casa, né? Estudando um pouco do Evangelho do Cristo, entendendo um pouco os princípios básicos da doutrina espírita, divulgando, né? E ao mesmo tempo a gente recebendo informações, reflexões para a nossa transformação íntima, né? Espero que nesse ano de 2024 a gente reforce o nosso compromisso para que a gente possa, através da fonte do Evangelho, criarmos mecanismos, criarmos instrumentos de melhoria, que seja um ano de vivências, de despertamento, né? A gente tem muito trabalho pela frente para essa construção íntima. O estudo da noite de hoje, nós vamos falar do primeiro capítulo do Evangelho, né? Que Jesus fala de que ele não veio destruir a lei, e sim colocar em cumprimento. Né? Esse capítulo ele fala bem das três revelações, então eu vou adiantar
muito que o Luiz Carlos vai abordar na sua próxima palestra. Vou falar um pouquinho também, que o Rogério também vai falar sobre a vida futura nos próximos reuniões. Então é mais um aprofundamento, porque nós estamos fazendo uma sequência de temas voltados para o Evangelho segundo o Espiritismo. E lembrando que esse ano, 2024, nós temos a comemoração de 160 anos do próprio livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, uma série de ações do movimento espírita nessa casa, a gente entender a importância de estar em contato com essa obra. Porque esse livro não é um livro que foi feito, foi codificado para ficar na estante. É um livro que a gente possa tomar as melhores decisões. É um livro que possa me orientar para criar um norte, criar um caminho, ou até mesmo ter respostas das diversas perguntas que nós temos. Estar em contato com o Evangelho é justamente a gente ter a cada dia essa aproximação que tanto falamos de ter significado com o Cristo, estar de lado com o Cristo, com a sua mensagem consoladora. O Evangelho nada mais do que um livro que tem instruções dos Espíritos diante de mensagens contidas no Novo Testamento. Então, para que a gente possa ali refletir e ter contato com esse livro, para que a gente possa justamente sublimar, ou seja, buscar ali o nosso contato de aperfeiçoamento, que é um compromisso que nós estamos aqui garantidos, ou até mesmo que a gente já foi acordado para que a gente possa continuar com a nossa existência terrena, Nós temos esse planejamento, Está todo mundo aqui com o objetivo de ser melhor, com o objetivo de estar a cada dia com maturidade precisa diante daqueles desafios que são propostos, aqueles impedimentos que acontecem. Então, todos nós somos convidados para isso. E aí, quando a gente fala de nova era, para nós já é visível para nós de que estamos num novo tempo. Estamos num novo tempo, Hoje não dá para a gente comparar o que era 50 anos atrás, Muita coisa mudou, Principalmente no sentido tecnológico. Hoje, para a gente, esse universo tecnológico para nós, para alguns ainda é muita novidade, porque vai aperfeiçoando cada vez mais, mas hoje é um instrumento real. Hoje a gente conversa sobre tecnologia de uma forma mais aprofundada, entendendo de que os próximos dias, a gente vai ter nos próximos anos as coisas ainda mais aperfeiçoadas, porque os cientistas estão ali buscando cada vez mais facilitar e melhorar o processo, Anos atrás a gente tinha lá o computador está cada vez mais diminuindo. Hoje a gente tem os smartphones, Os smartphones na palma da mão, que é como se fosse um computador ambulante ali, que a gente tem todo o acesso na palma da mão. Só que a evolução é tanto que daqui a pouco nós já temos discussões sobre, por exemplo, inteligência artificial. Existem hoje mecanismos de que, por exemplo, um exemplo dentro de uma novela, a emissora de televisão, ela contrata uma equipe para a novela e às vezes acontece alguma coisa com aquele ator ali, muitas das vezes ela tem que mudar a história. Com a inteligência artificial agora dá para criar mecanismos sem que afete o enredo da história do autor. Ele pode muito bem colocar ali uma inteligência artificial, um modelo, alguma coisa assim, mostrando que é a pessoa. E a gente achando que é a pessoa, e não é. Olha a tecnologia. E isso para nós é visível. Só que o que nós estamos entendendo é que cada vez mais que a gente está tendo um progresso a nível tecnológico, precisamos equiparar. Ou seja, precisamos estar também em contato de equidade, de igualar
esse contato na questão moral. Quanto mais nós temos uma tecnologia à nossa disposição, nós também temos que trabalhar em nós, no íntimo, essa capacidade que nós temos de mudança, de refletir pontos e deficiências que a gente tem, que muitas vezes a gente não consegue ainda vivenciar, não consegue realizar, porque a gente tem 1000 impedimentos ou até mesmo 1000 obstáculos e a gente muitas vezes fica estagnado, ou deixa para depois, ou a gente simplesmente não quer fazer. Então, esse texto, né, dentro do capítulo do 1º do Evangelho, são 3 itens. E nós vamos conversar sobre os 3 itens, mas entendendo que uma possibilidade que nós estamos vivenciando hoje de um cenário de mudança, um cenário de transformação íntima. Todos nós somos convidados para isso. E aí nós vamos começar pelo primeiro item, que é do espírito israelita, né? E ele já começa abordando para a gente alguns pontos dentro da primeira revelação, que foi a revelação de Moisés. E aí a gente vai criando alguns conceitos para que a gente possa entender esse universo de transformação que foi instaurado desde lá. Porque entendemos de que Moisés o quê? Abriu o caminho. A primeira revelação abriu o caminho para que a gente tenha o contato com essa mensagem. Hoje, para nós, essa mensagem é real. Mas muitos de nós ainda temos, dependendo da faixa de maturidade desse espírito ou da nossa vivência, ainda temos dificuldades em abordar certos itens. Tem certas parábolas de Jesus, por exemplo, que a gente tem que revisitar ela várias vezes para que a gente possa compreender a linguagem de símbolos que ele trouxe ali, dentro daquele texto, dentro daquela história. A gente vai justamente revisitar ali várias ações ali para que a gente possa, à medida que a gente vai amadurecendo, vivenciando e entendendo aquela mensagem na prática, na vivência. Na primeira revelação, o que ficou claro para nós, né? Primeiro, o espírito israelita ele já começa mostrando de que Deus é único. Nós entendemos isso, e isso para a gente é real, com base nos estudos. O primeiro capítulo do livro dos Espíritos é Deus, né? A primeira parte do livro dos Espíritos é para falar sobre a existência divina, né? Para nós, a gente entende que dentro do universo de que ele é um só, ele é único. E tem vários itens discriminados. Na época de Moisés existia vários tipos de crenças. E foi através dessa revelação que foram entendendo, foram buscando entendimento da construção de aproximar de uma proposta de Deus único. A partir do momento em que a gente vai amadurecendo essas lições, a gente vai compreendendo o sentido dela. Eu estava num universo particular de algum item religioso ou religiosidade, e muitos de nós às vezes mudaram os conceitos a partir de vivências. É porque muitos de nós hoje já está mais amadurecido diante daquela mensagem. Por exemplo, naquela época acreditava-se em vários deuses. Até mudar essa construção foi justamente ali promovendo ali vivências, estudos para identificar a importância de um Deus único. E aí o Espírito Israelita colocou o seguinte também, Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Quando a gente fala com a evangelização, com a criançada, com os jovens, né? Principalmente no tocante dos antecedentes do cristianismo, a gente mostra um cenário muito violento. Mudou muita coisa hoje. Se a gente for olhar lá para aqueles lados lá
do Oriente Médio ainda tem alguns resquícios, né? Ainda tem uma fonte de violência. Existe uma guerra hoje naquele universo. E muito sobre uma ótica de pensamento conforme seu ponto de vista, que foi a primeira palestra do centro esse ano. E a gente entende de que o Espírito quer nos mostrar de que Moisés veio trazer para a gente uma proposta, uma revelação, contida ali em ensinamentos, em que cabe a nós meditar. Que justamente que aquele povo ali já começou a fonte de conhecer essa mensagem. A primeira revelação foi clara para nós de abrir caminhos de descobertas. Muitos nem compreenderam Moisés, porque também tinha lá a lei de talião, né? O olho por olho, dente por dente, né? O que você faz de errado, o que acontece? Né? Corta a mão. Tinha isso, né? Naquela época, né? E as pessoas, muitas pessoas daquele entorno ali, algumas entenderam aquela mensagem, outras tiveram com o tempo a amadurecer. Mudou alguma coisa ainda hoje? Nós também estamos nessa fase de amadurecimento, mas nós hoje já temos o conhecimento, a verdade, essa revelação para nós já está muito clara para nós. Nós estamos enxergando tudo. Esse povo começou a descobrir, começou a entender a luz, começou a verificar a luz. E aí a gente entende de que, como Moisés foi o grande missionário daquele povo hebreu, né? O povo hebreu foi um instrumento de que serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes porque passou esse povo, destinado-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Foi necessário essa revelação de Moisés para que justamente entendesse ali a compreensão de uma lei divina. Porque a gente entende de que as nossas leis, elas são falhas, ou elas funcionam conforme conforme a necessidade da sociedade perante aquela legislação, né? A gente cita muito, quando a gente fala de lei, que a gente cita muito é a lei de trânsito, porque a gente sabe de que se eu avanço o sinal, ou se eu faço alguma atividade que aquilo ali está regulamentada, né? Por exemplo, está lá a pista de 50 km é o sentido da pista. O carro tem que andar 50 km. Se eu ando a 100, eu sei de que estou muito acima daquela regulamentação ali. E o que pode ocasionar? Acidentes, mortes. Justo com uma falta de consciência, de disciplina, porque eu estou avançando o sinal. Na lei moral é a mesma coisa. Tanto como Kardec pergunta, né? E aí eu tenho um fato muito engraçado, que eu já contei aqui. Muitas vezes na evangelização, quando a gente ensina os 10 mandamentos, aí fala com eles essa pergunta de Kardec, né? As crianças falam assim: onde está escrito as leis? Que Kardec pergunta, né? As crianças falam: está na pedra. Está na pedra. Está nos 10 mandamentos. Mas eles já entendem de que os 10 mandamentos ali é as leis divinas. E os Espíritos querem mostrar para nós de que o que está na lei divina está aqui, na nossa consciência. Então, Moisés não tinha esse acesso do WhatsApp que nós temos hoje, de investigar, de achar rápido as fontes. Por exemplo, nós hoje, o próximo item aqui é para falar dos 10 mandamentos. A gente sabe os 10 mandamentos de cor? Sabe tudo? Tá. Eu não sei. Até porque, na segunda revelação,
que Cristo fez? Tinha lá 10 códigos, 10 itens. Ele fala de que não veio destruir a lei. Ele simplesmente resume aquele código todo, que é importante. A gente vai dar uma analisada nesse código, tá, gente? No primeiro capítulo tem lá todos os itens dos 10 mandamentos. E existem pontos ali que a gente justamente tem que observar, como por exemplo, a questão do sábado, por exemplo, né? Reservar o dia de sábado, que é o terceiro mandamento. Por que reservar o dia de sábado? E aí um contexto que a gente tem dentro do símbolo é reservar pelo menos um dia, uma hora, para que a gente possa estudar o Evangelho. Ter proximidade com o Evangelho. Não mentir, não matar, tem um monte de item lá. E Jesus, ele resumiu tudo aquilo trabalhando a premissa da segunda revelação que ele veio nos trazer, né? Que Moisés veio abrir caminhos. Jesus, ele veio trazer para a gente a proposta de vivência, né? Veio buscar a continuidade da obra. E aí, ele vem pautando no amor, ele faz uma tríade do amor. Ele coloca amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Entendendo de que não dá para me amar e se eu não buscar o relacionamento com o outro. Não dá para que eu justamente eu só valorizo o outro e não me valorizo. E também não dá para compreender que nós, como herdeiros dessa criação, entender de que a gente precisa cuidar, a gente precisa dar continuidade ao que foi dado para a gente como oportunidade e entender de que dentro desse universo não tem nada, é vazio, ou que estamos aqui para passeio. Todos nós aqui temos a compreensão de que temos um destino, temos uma revelação. Nós não chegamos aqui no EDAC hoje, no calor do cão que está tendo, né? E a gente entendendo por que está passando por esse processo de calor do planeta. Porque a gente sabe de que muitas vezes quando eu não cuido daquilo da minha morada, as consequências vêm. Nós sabemos disso. Então, os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. E aí, dando continuidade, o Espírito Israelita relata, ele fala assim: a moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos, que ele se propunha a regenerar. Acho muito interessante isso, para que a gente possa entender de que naquela época existia uma turma de espíritos, uma turma igual nós, com um estado de adiantamento para que possa entender aquela mensagem consoladora. Muitos entenderam? Não. Alguns entenderam? Sim. E hoje nós estamos na mesma fase de buscar também, de acordo com o nosso grau de adiantamento, essa proposta de regeneração, de mudança. Olha o compromisso, meus irmãos. Quanta coisa que a gente precisa entender, porque falar de transição planetária é lindo, mas a gente entende de que é uma proposta de vivência, é uma proposta que faz ali por dentro, né, entender mecanismos de que para avançar uma casa ou para avançar um passo, eu preciso retirar muita coisa que ainda me incomoda. Porque a gente entende que a gente não está num planetinha perfeito. Passamos por várias provações, por vários impedimentos. E aí a gente toma muito cuidado de que muitas das vezes quando o obstáculo vem, e aí muitos de nós muitas das vezes vem e fala assim: eu não consigo avançar diante desse impedimento.
Mas nós, espíritos, entendemos de que o impedimento vem para que a gente possa lutar, buscar respostas, entendimento. Que o impedimento não vem para travar. Nós falamos sempre de que nós não temos que caminhar reto para seguir ao nosso caminho. O destino do nosso caminho a gente não sabe. Uma coisa que nós sabemos é que nós estamos passando por uma transição planetária, mudando de provas e expiações, caminhando para a regeneração. E para isso a gente precisa lutar contra aquilo que me impede, ou que eu tenho um obstáculo. É o clássico: fé remove montanhas. Remover as montanhas. Uma bússola precisa da fé, né? Então que a gente possa ali compreender isso. Então a gente precisa entender de que dentro do universo da primeira revelação, que Moisés foi revelado ali, esse primeiro código, né? A leis morais, que hoje que nós estudamos com muita profundidade no elemento do Evangelho, nos 160 anos do Evangelho, hoje para nós é mais claro, e para aquela turma lá, né, aquela povo hebreu, a turma que teve contato inicial com essa mensagem, alguns tiveram muita dificuldade para compreender no decorrer do tempo essa mensagem consoladora. E aí nós vamos entrar com Cristo. O mesmo Espírito, ele fala de que o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã. A gente entende de que Jesus, como segunda revelação, ele veio trazer para a gente uma proposta significativa dessa mensagem. Cristo não quer que a gente decore os 10 mandamentos. E não quer que a gente saiba ali quais são os 10. Cristo não quer que a gente saiba o Pai Nosso decorado. Até porque, para quem não sabe o significado do Pai Nosso, é uma oração de Cristo e tem toda uma mensagem simbólica diante daquela oração. O que ele quer então, Felipe? Dentro da prece, ele quer que a gente converse. Que a prece nada mais, nada menos de que promover o relacionamento, um canal de comunicação entre nós e o Criador, e os espíritos amigos, e Jesus. Estabelecer esse contato. Eu tenho dificuldade de falar difícil, igual fulano, igual Beltrano, não consigo fazer. Não tem problema. O tempo todo nós estamos em contato com um pensamento. E a gente pode muito bem avaliar esse contato a cada dia, a cada hora, a cada instante. Por isso que é interessante o contato com o Evangelho. Para que a gente possa ali trazer instrumentos para essa melhoria, instrumentos para esse despertar. Então o Cristo ele quer uma relação de significado. Ele quer que dentro dos significados dos conceitos que nós temos, seja de caridade, de felicidade, de riqueza e assim vai, sejam instrumentos de vivência íntima para que a gente possa despertar em nós um homem novo, para que seja real essa mensagem consoladora, uma proposta de transformação. Não dá para falar de Cristo, de entender de que está lá na mensagem, né? Qual o tipo mais perfeito para ser modelo e guia. Modelo e guia. E aí os Espíritos apresentam para a gente Jesus, mostrando de que é Ele nosso influencer do momento, né? Porque hoje, dentro da nova era, nós temos lá dentro das redes sociais aquelas pessoas que influenciam. E nós precisamos entender de que o grande influenciador das nossas vidas está aqui. E não precisa fazer stories para isso. Ele já tem mostrando para a gente a mensagem. Tanto que
grandes estudiosos, grandes cientistas estudam muito a metodologia de Cristo, porque entendem de que Jesus baseava-se numa proposta de realidade, aprendizagem significativa, para que o meu conteúdo tenha um aspecto parecido com o seu conteúdo, mas ao mesmo tempo a proposta vivencial de cada um é diferente. Para uns, por exemplo, só o fazer o exercício da caridade na família já é um passo grande. Tanto que Jesus deu um exemplo com Joana de coisa? Então, deu um exemplo, numa situação familiar. E assim nós temos outros exemplos que a gente possa promover também no alimento ao próximo, com os amigos, com a sociedade. Nós temos vários exemplos disso, de convivência, de exercício num determinado quadro, num determinado grupo ali, né? Então o Cristo ele veio trazer para a gente um grande iniciador, trazer para a gente essa pureza do Evangelho. Nesse capítulo, esse Espírito também mostra para a gente de que a dificuldade que o cristianismo teve também de promover essa aproximação da ciência, que a ciência comprova, né? A ciência é mensagem, é reveladora. E aí vem o quê? O Espiritismo. Que o Espiritismo é a alavanca que Deus se utiliza para fazer que a humanidade se avance. O Espiritismo que faz a grande aliança dessa ciência com o caminho da espiritualidade. A reencarnação, hoje nós temos dados científicos que comprovem aquilo que a gente fala. E hoje, por incrível que pareça, a gente acha dados de reencarnação em diversas universidades do mundo. Eu não preciso ser espírita para mostrar teses e comprovações diante da reencarnação. É ciência. Investiga, estuda. É por isso que a gente tem um grande material dentro da doutrina espírita para promover o estudo. Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente fala acho, ou então quando a gente divulga uma mensagem, porque para nós a gente precisa muito bem meditar sobre aquela lição. Às vezes aquela mensagem que eu compartilhei, será mesmo que é de Bezerra de Menezes? Será mesmo que é uma mensagem de Divaldo? Né? Então, antes da gente muitas vezes fazer aquele só um botão, né? Apertei o botão e mandei para o monte. Vamos analisar se aquela mensagem ali tem dados do capítulo do livro, do item, até porque nós temos diferentes interpretações e dentro dessas interpretações, ao longo do caminho, nós vamos amadurecendo elas. Robinho está tantos anos aí de palestra. Aposto que a primeira palestra que ele tem, se ele for desenvolver esse mesmo tema, é totalmente diferente. Pela vivência e construção que ele teve de significado até lá. Às vezes até muda tudo. Nunca é igual. É para a gente entender de que muitas vezes o aspecto do tempo mostra para a gente um olhar, uma maturidade diferenciada. E o Espiritismo, gente, veio mostrar para nós de que também nada mudou, nós não estamos mudando nada, mas ao mesmo tempo nós estamos trazendo orientações dentro de um universo, num contato que não é só físico, e sim que somos experiências de muito tempo. Nós com certeza não estávamos lá na época de Moisés. E hoje estamos aqui, num laboratório totalmente diferenciado, com acesso à tecnologia, com acesso à informação, mas todos nós com o objetivo moral de quê? De trazer um profundo significado dessa mensagem consoladora
para despertar e melhoramento íntimo desse trabalho, desse mecanismo de pensamento, de mensagem que nos é revelada. E aí o Espírito lhe encerra falando que são chegados os tempos e que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Então hoje a gente verifica bem de que há dentro da aliança de ciência e espiritualidade, né? Hoje a medicina, faculdades de medicina estão estudando como item campo da espiritualidade. Hoje a gente vê dentro das universidades, né, médicos que já entendem a força que tem de medicamento o passe magnético. A água fluidificada. Científico, gente. Ideias que realizam esse progresso. E assim vai acontecer essas outras ideias que vai nos ajudar a justamente a entender e a muitas das vezes diminuir essas dores que nos acompanham para que a gente possa prosseguir com aquilo que nos foi proposto. E aí eu trouxe uma figurinha que a gente mostra aqui, o ciclo evolutivo dos planetas, né? A gente passou por um estado primitivo, a Terra já passou por essa trajetória, e aqui tem o que? Transição. Então já teve um momento de transição entre o mundo primitivo com o mundo de expiações e provas. Nós estamos nesse mundo de expiações e provas. Tem muita gente falando aí que nós estamos em regeneração. Não estamos. Nós estamos caminhando para essa proposta de transição. Os Espíritos já nos informam. Bezerra de Menezes é enfático em diversas mensagens pautadas na Federação Espírita Brasileira, informando de que a gente está nesse momento de transição. E aí Bezerra de Menezes ele fala para a gente de que não adianta eu mudar dentro desse laboratório e entender de que o Altamiro ou meus amigos que estão aqui ainda não compreenderam essa necessidade de mudança. Que todos nós precisamos entender isso. É por isso que na transição nós estamos vendo muito aí fenômenos naturais, obstáculos em que mostram para a gente, né, situações em que a gente precisa aprender na dor. Eu postergo. Não vou, não quero fazer. Não sou capaz. A gente fica o tempo todo na negativa. Até que chega um ponto que é forçado a gente fazer. A gente estava até brincando que hoje é dia 10, né? Eu não sei se vocês já notaram no noticiário quanto de acidente de avião teve ainda esse ano. Eu tive uns 3 ou 4 acidentes de avião. E teve uns outros de ônibus e tal, a gente verificou um monte ali, né? E a gente já entende que a transição é real para nós, porque ela implica momentos de crises, né? Momentos em que faz a gente despertar para amadurecer essa mensagem em nós. Às vezes na marra, outras vezes entendendo de que, poxa, estou passando por isso, sei porque eu estou passando isso, preciso melhorar isso. E entender de que não vai mudar de uma hora para outra. Que Moisés, a gente viu lá, não mudaram de uma hora para outra com a mensagem. A mensagem chegou, todo mundo mudou com a mensagem? Não. Com Jesus é a mesma coisa. Jesus, quando terminou o seu exercício, a sua missão na terra, cada um foi para um lado dos discípulos. Todos eles tiveram dificuldade. Tiveram no início muita falta de entendimento de como prosseguir com a mensagem do cristianismo. Todos eles. Cada um foi para o seu canto. E assim somos nós. E aí a gente vai ver que na regeneração vai ter esse papel de transição. No planeta, no mundos felizes também vai ter, até chegar ao mundo puro. Que vamos chegar a um ponto.
Mas vai depender muito do nosso adiantamento, né? Vai depender muito da nossa condição e da nossa vontade de chegar até lá, né? A gente precisa muito bem entender isso. E aí nós vamos prosseguir para o segundo item, que é Fénelon. Fénelon ele traz para a gente um argumento de que o mundo está abalado em seus fundamentos, sede firmes. O que é 1864, gente, que é a codificação do Evangelho? Hoje nós estamos em 2024 e a gente já entende de que o mundo está passando por diversas provações. Robinho falou aqui semana passada de que vai ser difícil. Vai ser difícil. E vai ser cada vez mais difícil. A gente quer paz, né? A gente quer melhoria e tal. Nós vamos melhorar a partir do momento em que eu entendo de que a proposta que eu tenho de oportunidade para melhorar eu preciso fazer, eu preciso agir, preciso vivenciar. E a vivência, gente, não tem erro. Caridade. E a caridade eu não faço só para o semelhante. Eu faço para mim. É para mim primeiro. E aí ele segue falando de que o espiritismo é de ordem divina. Cristãos é de ordem divina. Cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. E aqui é justamente um relato mostrando para a gente de que hoje, né, a doutrina espírita ela é religião, mas nós temos também ciência e filosofia. Muitos de nós, para entender o sentido do passe magnético, precisamos buscar artigos pautados para a ciência. A filosofia são questionamentos, né? A gente buscar ali, dentro dos questionamentos, promover esse entendimento. E aí uma vez eu vi um quadro de humor de um filósofo falando, né, de que ele fala de que a partir do momento em que todas as perguntas a gente tem as respostas de filosofia, a gente já morreu, ou então a gente não entendeu filosofia. Que a filosofia são questionamentos em que a gente o tempo todo busca resposta para esses questionamentos. Tanto que o Livro dos Espíritos ele é amplamente filosófico. Está lá com perguntas e respostas o tempo todo, né? E aqui Fénelon diz que é uma aliança. Não dá para ficar só na ciência, na comprovação, e entender do universo espiritual. E também não dá para a casa espírita só falar do sentido espiritual se eu não compreender o sentido da ciência investigativa, se eu preciso buscar também dados, fontes. Os dois estão juntos, é uma aliança. A revolução que se apresta é antes do moral do que material. Comecei falando para vocês do avanço tecnológico que a gente tem. Mas a gente precisa entender de que a revolução só se dá com a moral. E essa revolução, para estar junto, a gente precisa estar num relacionamento bem próximo de Cristo. É com Ele que a gente justamente tem que... Ele é o grande revolucionário, né? Que veio trazer para a gente as armas precisas para esse papel de transformação. E no terceiro item, vem de encontro a um grande personagem que a gente fala muito no movimento espírita. Santo Agostinho tem algumas questões reveladoras dentro do Livro dos Espíritos que a gente fala sempre do nosso papel de construção íntima, quando a gente fala de reforma íntima, né? E aí, no ponto de vista de Erasto, que é o último item, ele coloca o seguinte: o espírito Erasto, discípulo de São Paulo, em uma de suas comunicações lá no Evangelho, ele enfatiza: Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do espiritismo. Ele se manifesta quase que por toda parte dentro da obra da codificação. Como muitos, ele também foi arrancado do paganismo. Ou seja, ele também deu umas vaciladas. Estava num contexto religioso, mas ele também foi para o mundo. Vamos dizer assim.
Em meio a seus excessos, sentiu o alerta dos espíritos superiores. A felicidade se encontra alure e não nos prazeres imediatos. Depois de ter perdido a sua mãe, disse: eu estou persuadido de que minha mãe voltará a me visitar e me dar os conselhos, revelando que nos espera a vida futura. Santo Agostinho quis mostrar para a gente de que dentro lá da 919, quando a gente fala justamente do conhece-te a ti mesmo, entendendo de que nós aqui não estamos num quadro perfeito, estamos cheios de dúvidas. Mas a gente precisa entender da proximidade que tem essa mensagem consoladora, essa mensagem reveladora, dentro desse papel de transformação. E entender de que às vezes a felicidade não está ali ganhando na Mega Sena ou pagando todas as contas que a gente luta para pagar todo mês. Porque a felicidade está nessas conquistas, nessas oportunidades que nós temos de ter hoje essa fonte de informação para aplicar em algum momento, em alguma situação. Então, São Agostinho veio trazer para a gente uma proposta da qual ele vivenciou, traduzindo para a gente um mecanismo de pensamento de que quando a gente fala em transformação íntima, é quando a gente entende dessa transição planetária. Que fazer mudança é complicado pra caramba. É muito difícil. A gente muitas das vezes precisa rebolar para deixar do jeito. E aí muitas das vezes quando a gente olha que tá tudo no jeitinho, a gente fala assim, tá faltando algo. Ou então, já enjoei, não gostei, quero mudar. E assim é isso no íntimo. Muitos de nós buscando, quero isso, quero ser aquilo, quero ser assim, assado. Mas quando a gente vê, não sou feliz assim. E dentro dessa construção íntima, a gente entender nas oportunidades, galgar Cristo nessa oportunidade de aproximação, nesse contato íntimo juntos. Porque a gente precisa entender de que a nova era da qual a gente é convidado, né, que nós estamos convidados, né, que Jesus expressa lá na parábola do festim das bodas, né, quando um casamento, e é o símbolo do casamento justamente ali, traduzidos na união que a gente tem desse relacionamento com Cristo. Mas na história deixa bem claro de que um rapaz não conseguiu entrar na festa em que todos foram convidados, justamente porque ele não estava com o traje ideal. E aí a gente pensa assim, poxa, né, todo mundo, não foi revelado qual era o traje ideal. E a gente precisa entender de que dentro desse universo, hoje, nós temos uma compreensão e ao mesmo tempo está todo mundo convidado a participar dessa festa de transição. E aí vai ter o momento que dentro dessa festa de transição ali, eu vou ter que mostrar o que eu compreendi dentro dessa existência. Que não adianta nada eu falar aqui do Evangelho, estudar o Evangelho, se eu não cumpro aquilo que eu estou falando. Mas ao mesmo tempo a gente sabe de que está todo mundo aqui na mesma oportunidade para que possa vivenciar tudo isso. Porque a faixa que nós estamos é uma faixa de transformação. É uma faixa de que eu vou, não se culpe, todo mundo erra. Não é perfeito, eu não sou perfeito, fulano não é perfeito. Está todo mundo aqui num estado de que possa amadurecer e entender de que aquilo ali é para ser corrigido e não ser refeito, não fazer de novo ou fazer de uma forma diferente. E dentro desse capítulo, como eu disse, né, o primeiro capítulo do Evangelho, e a gente entender de que dentro dessa
planeta em transformação, da qual a gente é convidado, a gente precisa entender que nessa proposta de regeneração, a gente precisa entender o verdadeiro significado do meu relacionamento com o Cristo. Porque nós estamos aqui numa condição de continuidade, propagadores dessa mensagem consoladora. E entender também de que eu não estou aqui para que eu possa vomitar todo aquele ensinamento e forçar aquele indivíduo a entender. Porque a revelação de Cristo não foi essa. Ele veio trazer para a gente um caminho mais natural, um caminho de proximidade desse amor, para a gente entendesse na sua maior pureza. Hoje, para a gente entender esse universo da pureza divina, entender a essência divina, que muitos de nós ainda temos bastante dificuldade da aproximação com o Criador, com Deus, nós temos em Jesus essa fonte psíquica de aproximação, de contato. A religião é que faz nos conectar, é que faz a gente entrar em contato com o outro e entender esse mecanismo de estudo. Mas é lá fora, quando eu saio daqui e a gente vai para os nossos diversos lugares, é ali que é o laboratório. Independente se as pessoas que estão ao nosso redor são espíritas, ou se elas são evangélicas, se elas são de matrizes africanas, se elas são católicas. Isso não quer dizer nada. Porque a fonte que ele vem nos trazer para a gente é a fonte do amor, que ela é única. É a mesma linha de conhecimento vinda lá de Moisés. Vinda lá. Só que o contexto que nós temos é de que Moisés, ele abre caminhos. Jesus continua a obra. E o Espiritismo vai concluir. Vai ter só o Espiritismo? Não é isso. É mostrar de que a fonte de pensamento da qual nós temos oportunidade ali sim, é a oportunidade de a gente concluir essa obra que ainda não está totalmente acabada. Todos nós aqui estamos em construção. Como o Santo Agostinho veio mostrar para a gente no campo do conhecimento íntimo. Que é uma coisa também que ele fala do exercício. Na mesma lição do 919, ele fala da nossa avaliação íntima a cada dia. A gente, quando a gente for dormir, quando a gente for fazer as nossas preces, ao mesmo tempo avaliar o nosso dia. Como que eu vou ser? Como que nós estamos nos preparando para a regeneração? E cada dia, o que eu estou fazendo para isso? O que nós estamos fazendo para essa melhoria? Nós estamos em 2024. Todos nós criamos metas para ter um ano bem bacana para nós. Para ter um ano considerado para a gente como um ano excelente. Eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo. Tem gente que cria muitas metas, muitas expectativas. Tem gente que não cria expectativa. E a gente entender a importância dessa mudança, dessa fonte de conhecimento para a melhoria íntima. E ao mesmo tempo vivenciar. E quando a gente fala de caridade, quando a gente fala justamente de exercício, a gente precisa compreender também, dentro da revelação da nova era, de que a caridade não é somente o ato material, e sim o compromisso espiritual, o acolhimento diante daquele irmão. Meus irmãos, nós ficamos na transição de 2023 para 2024, mas nós já temos dados do final do ano até agora, índices enormes em Volta Redonda de suicídio. E o Natal é o quê? O que Natal é?
É uma festa de aproximação com Cristo. E nós, num planeta em transição, precisamos justamente criar mecanismos de maturidade e entender que nós vamos receber, seja na casa espírita, seja em nossos lares, irmãos com necessidades físicas, mas também com necessidades espirituais gigantescas. E que muitos de nós, às vezes, não tem dificuldade de dar uma fonte de dinheiro ou uma fonte de garantia para prover aquela necessidade física, mas nós temos gestos de carinho, a gente tem justamente um mecanismo de aproximar aquele indivíduo que tanto sofre e que quer somente uma resposta, ou que quer somente um consolo, um abraço. Porque a gente está entendendo de que nada adianta de ter esse universo tecnológico se no meu campo moral é vazio. É vazio, não tem sentido, não tem significado. Porque hoje nós estamos justamente nesse convite de transformação. Num convite de repensar caminhos. Num convite do movimento espírita de falar situações e de ações que muitas vezes não falava lá atrás, porque ainda não tínhamos maturidade para falar sobre. Por exemplo, o comércio está entrando agora e vai falar de diversidade, um assunto que a gente não fala há muito tempo, e falar isso para o jovem. E ao mesmo tempo a gente entender de que agora nós estamos num momento em que possa discutir isso. Mas não justamente apontar dedo e dizer que Kardec está errado, não vou estudar mais Kardec. Será que a gente compreendeu o mesmo contexto? Porque ciência é meditar e a gente precisa se aprofundar diante as diversas obras que a gente tem ao nosso contato. Porque não cabe a nós chegar e falar assim, eu acho que é isso. Se a gente falou, eu acho, é a mesma coisa que a gente, quando a gente estava naquele mecanismo da fé e precisa exercitar, você vai falar, acho, não é uma fé ativa. É vacilante. O mundo vai acabar. A gente escuta muito isso, o mundo vai acabar. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, está acontecendo um terremoto, não sei o que, vai acabar. Nós entendemos de que nós estamos passando por um momento de transformação. Agora, se eu entender que o mundo vai acabar, eu estou indo numa fé que não tem prova, não tem comprovação. E aí, justamente, meus amigos, a gente precisa entender, é um capítulo bem pequenininho, mas ele mostra bem que 160 anos diante dessa obra, a gente precisa entender de que é tempo, nós estamos no tempo ainda de aproximar dessa obra, da mensagem de Cristo, para que a gente possa sentir nela e estabelecer esse caminho de vivência, de despertar, de transformar. É entender que o Felipe hoje, ele trabalha para que amanhã ele possa melhorar ainda mais pontos que ele precisa colaborar. Porque nós somos seres em construção. E a gente não vai chegar àquele nível de perfeição igual nós almejamos. Mas Jesus falou lá, seja perfeito, ó vosso Pai Celestial. Para a gente caminhar a essa perfeição. Isso tudo dando etapas, processos, tempo. E aí a gente precisa entender de que o momento agora que são chegados, esses tempos, para que a gente possa entender de que todos esses cataclismas, essas questões que nós estamos vivenciando no mundo atual, são oportunidades de refletir diante do rumo que eu estou tomando dentro dessa existência terrena. Será que nós estamos justamente refletindo bem ou meditando bem para vivenciar lá fora tudo aquilo que nos mostrou? Como eu disse, ele não quer decoreba. Ele não quer que a gente saiba todos os capítulos, até porque eu não sei, tá, gente?
não sei onde está o capítulo tal, não sei o número, então você fala assim, qual questão 369? Não sei, tem que buscar, né? Mas o que Jesus quer, ou então o que nós somos convidados é de trazer sentido para nós. Se a criança entende de que as leis morais estão contidas na pedra, não é errado. Ela vai entender no futuro que aquela pedra ali é a consciência. Ela precisa dar consciência de aplicar tudo aquilo ali que está escrito para fazer sentido a esse papel de transformação. Espero que a gente tenha entendido um pouco desse estudo, tá? Que a gente possa estar lá no primeiro capítulo do Evangelho. Vai ter complementos, igual eu falei, o Luiz Carlos vai falar, o Rogério vai falar também dentro desse capítulo, e aí a gente tem muito a acrescentar no primeiro capítulo do Evangelho, para a gente continuar a nossa comemoração aos 160 anos do Evangelho. Gente, obrigado a todo mundo, agradeço, e a todo mundo uma boa noite. Antes do Otávio chegar, para ele concluir com a prece, só vou dar o recadinho do... Hoje eu postei no grupo lá, nosso grupo do EDAC, né? O Centro Espírita André Luiz, eles já reservaram alguns convites para o filme Nosso Lar. O filme estreia dia 25, mas eles fizeram reserva para o dia 26. 26 é uma sexta-feira. Então essas reservas são para o Cine Parque Sul. Quem mora ali próximo, entra em contato com a gente. Eu tenho um grupinho lá. Eles estão fazendo um valor promocional de R$15. O valor de fim de semana não é esse, é um valor tá bem em conta mesmo. Né? E eles fizeram uma reserva de 100 lugares, 100 vagas. Parece que nós estamos caminhando para 80. Hoje eles divulgaram bastante para o movimento espírita. Então, quem é da localidade, o filme estreia dia 25. Vai estar nos 2 cinemas aqui de Volta Redonda, tanto o Cine Show quanto o Parque Sul. Né? O Centro Espírita André Luiz, então eles fizeram uma reserva e convidou todo o movimento espírita. Eles vão dar continuidade na próxima semana. Já falaram comigo que na próxima semana vai ter uma outra caravana. E aí estamos em negociação, nós estamos entrando em contato com o pessoal do Cine Show, do Cyber Shopping, para fazer pelo menos uma caravana também no shopping, tá? Até então, quando tiver mais ou menos regulamentado esse trabalho do Cyber Shopping, a gente mostra para vocês. Mas, a princípio, o que nós temos filme estreia dia 25, vai ter diversos horários, tanto no Cine Show quanto no Cine Araújo Parque Sul, né? A gente vai divulgar todos esses horários nas redes sociais, né? no grupo Zap, no Facebook e outros grupos. E na sexta-feira vai ter uma caravana do Movimento Espírita de Volta Redonda, lá no Cine Araújo, que é lá no Parque Sul, que, se não me engano, cabem 250 pessoas. A sala que eles estão reservando. Então, 100 vagas está sendo para o movimento. É lógico que a gente quer o quê? Mais de 100, né? Para ele falar assim, nossa, tem mais de 100. Para justamente os produtores entenderem de que nós estamos movimentando para isso. E isso, gente, esse movimento é importante dizer de que é a divulgação da mensagem, né? A divulgação da mensagem em diversas instâncias, porque ali não vai só espírita, vai muita gente querendo entender, querendo conhecer o que é aquilo. Fala, Roberto, pode falar. Então, a da caravana, nós já estamos comprando o ingresso. Para o dia 26, eu já está adquirindo o ingresso a R$15 via Pix, e aí eles estão fazendo uma listagem. Mas se eu quiser ir na estreia, é só ir lá, garantir e comprar. É importante dizer, gente, que dentro dos cinemas, né, o ingresso de fim de semana não é o mesmo do ingresso de dia de semana. Eles mudam. Vai ter. Eles marcaram um ponto de encontro, vai ter sim. Tá? Então fica todo mundo ciente aí e vamos ajudar a divulgar isso, que eu acho que é muito importante a gente estabelecer essa conversa com a sétima arte,
e mostrar a fonte que tem a mensagem do Espiritismo para diversos corações que muitos necessitam. Obrigado, gente. Próxima palestra, dia 14 do 1, tema livre, dia 17 do 1, próxima quarta-feira, na outra semana, vida futura, Rogério. Nossa casa agradece a Felipe pela palestra de hoje, agradece a presença de todos vocês do salão e as pessoas que estão nos assistindo também. Então vamos fazer a nossa prece e encerramento da primeira parte. Quem for tomar parte depois só aguardar no salão que vai ser chamado. Então vamos orar. Querido Jesus, bondoso amigo, abençoa os hospitais, presídios e asilos da região. Abençoa essas duas guerras lá no Oriente Médio, que elas possam acabar, Senhor. Seja feita a tua vontade. Abençoa todas as casas espíritas da nossa região. Abençoa a familiaridade. Abençoa as nossas famílias representadas por cada um de nós nessa noite. Então vamos orar, lembrando de Jesus, dizendo assim: Jesus de Nazaré, quando esteve na terra, nada exigiu. Surgiu como se fosse uma brisa perfumada em manhã de sol. Jesus não fundou nenhuma doutrina, viveu com todos, mas não se permitiu pertencer a ninguém. Veio à terra nos trazer o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse mesmo Jesus nós agradecemos assim. Obrigado, Senhor, por esses momentos de paz, ao te sentirmos aqui em vibrações fraternais, na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Que o amor seja nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Muita paz.